Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre home office do canal Trabalhismo. Eu gosto de começar os vídeos com as perguntas principais que eu pretendo responder, então vamos lá. Quem deve pagar as despesas do teletrabalho? Quais despesas são essas? Como elas podem ser negociadas? Eu sou o advogado Breno Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar o trabalhador. Bom, de início, não custa lembrar que home office, teletrabalho e trabalho remoto, para fins de direitos trabalhistas, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. Como nós vimos lá no primeiro vídeo dessa série, o teletrabalho é o trabalho realizado fora das dependências do empregador, com o uso de tecnologias de informação e de comunicação, mas sem se confundir com o trabalho externo. A partir desse conceito, é impossível não se perguntar: e quem deve pagar por essas tecnologias de informação e comunicação utilizadas no teletrabalho? E os outros custos, quais são? Quem paga por eles? Como esse pagamento deve ser realizado? Primeiro, a gente sabe que as tecnologias mais usadas para o trabalho de home office notoriamente são a internet, o computador e o smartphone. Mas é claro que existem outros equipamentos, materiais e móveis que são necessários para o trabalhador montar uma estação de trabalho na sua casa ou em qualquer outro lugar. Tudo isso tem um preço. No direito do trabalho, tradicionalmente, os custos da realização das atividades são de responsabilidade do empregador, afinal, ele é o dono do negócio. É quem pretende obter lucro com o empreendimento. É quem faz o investimento e toma as decisões. Para ter direito a embolsar todo o lucro, o empregador, antes de tudo, assume os riscos e banca as despesas do negócio. No caso do teletrabalho, a lei preferiu não ser tão firme e escolheu deixar para as partes, trabalhador e patrão, a responsabilidade por avaliarem exatamente quais equipamentos, tecnologias e tudo mais que seja necessário para a realização do trabalho e negociarem entre si como parte do contrato escrito que devem assinar. Em cada tipo de atividade são necessários equipamentos e infraestrutura diferentes, além do que, por vezes, é de se perceber que o trabalhador realmente já detém parte desses equipamentos ou da infraestrutura e não necessitará realizar gastos com aquisições daquilo que já se tem, mas apenas um acordo sobre eventual pagamento de aluguel ou indenização pelo desgaste, enfim, cada caso é um caso. Disso tudo a gente deduz o direito básico do empregado de negociar custos e ressarcimentos pelo uso de seus bens pessoais, como, por exemplo, o computador, a internet residencial ou móvel, o famoso pacote de dados, o telefone celular, material de escritório e a mobília em geral, energia elétrica, o próprio cômodo da casa desse trabalhador, entre várias outras possibilidades. Mais do que isso, pode acontecer da pessoa sequer ter um espaço adequado em casa para a realização do teletrabalho e se houver despesas para alugar um outro espaço, por exemplo, devem ser pagas pelo empregador. O custo não é só de aquisição, mas também de manutenção ou reparo. O computador, por exemplo, ele pode precisar de manutenção periódica, de reparos em peças danificadas ou desgastadas. Às vezes, pode ser o caso de se fazer um upgrade, que é a troca de peças ou de programas defasados por outros mais atualizados. Então, pessoal, vejam que realmente é uma imensidão de possibilidades para cada caso concreto. Para facilitar mais ainda o entendimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada situação de negociação de custos. Caso aconteça de haver alguma coisa diferente aí no seu caso concreto e que você ainda fique com alguma dúvida ou queira alguma dica sobre como negociar, deixe um comentário aqui no canal
que eu me esforçarei para responder o mais rápido possível. A primeira dica é fazer um exercício de imaginação e pensar e anotar detalhadamente como será o dia a dia como teletrabalhador. Pensar em exatamente todas as tarefas que você precisará desempenhar e exatamente o que será necessário para fazê-las. Desde o local onde o trabalhador ficará, a mobília necessária, tipo de mesa, cadeira, algum tipo de armário, todos os equipamentos, desde eletroeletrônicos até materiais de escritório, tipo de computador, capacidade de internet, impressora, papel, canetas, câmera, microfone, fone de ouvido, assinatura de algum software, de antivírus. Olha, parece simples, mas analisando detalhadamente é muita coisa para se pensar previamente. E se o trabalhador não tiver a capacidade de antecipar a sua necessidade, ele pode acabar sofrendo prejuízo no dia a dia, pode acabar pagando para trabalhar. Lembrem do que eu disse, a lei merece críticas por não ser rígida quanto à obrigação do empregador de arcar com todas as despesas. Se alguma coisa ficar de fora do contrato, por escrito, o patrão não terá a obrigatoriedade de pagá-la. Será necessária uma nova negociação para incluir no contrato o que ficou de fora. E se não houver o acordo, o trabalhador pode sim ficar no prejuízo. Para tentar ajudar, eu vou falar um pouco mais detalhado sobre algumas das despesas mais recorrentes e tentar dar dicas sobre como isso pode ser negociado entre o trabalhador e o empregador. Quanto ao local do trabalho, imagina-se que será um quarto ou a sala da casa do trabalhador. Mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Eu conheço gente que vai para a casa da mãe, da noiva, porque não tem um espaço adequado em casa, ou mesmo porque durante o dia podem ter outras pessoas circulando pela casa, crianças fazendo barulho, enfim, pode ser que sua casa não ofereça o espaço e a tranquilidade para você realizar o trabalho. Pense muito bem sobre isso antes de negociar com seu empregador, porque, se for necessário, você já deve combinar desde o início o pagamento pelo empregador de uma ajuda de custo para você alugar uma sala comercial, individual ou compartilhada com alguma outra pessoa. E, dependendo do trabalho, pode ser que você precise deixar um cômodo inteiro da sua casa totalmente à disposição desse trabalho. Pode ser necessário armazenar equipamentos, materiais volumosos, de forma que você não consiga usar o quarto para nenhuma outra atividade. Nesse caso, é pertinente sim você negociar com o empregador que ele lhe pague um valor de aluguel do cômodo da sua própria casa. Afinal, você estará disponibilizando parte do seu imóvel para viabilizar a atividade empresária do seu patrão. O seu salário não paga por essas coisas. Ele é única e exclusivamente a contraprestação do seu trabalho. Portanto, o salário não paga o uso de espaços, de materiais e equipamentos do trabalhador. Você provavelmente vai precisar usar também um computador e um telefone celular, além de alguns móveis como mesa, cadeira ergonômica. Previna-se e planeje desde o início sobre as configurações mínimas necessárias em cada um desses equipamentos. Pense, por exemplo, se os programas que você vai usar consomem muita memória do computador e do celular. Quais acessórios você precisará usar no computador e no celular? Câmera, microfone, placa de vídeo, o que mais? Pense em tudo previamente e confira se o que você possui vai ser suficiente para dar conta do recado. Se você tiver os equipamentos e móveis suficientes, pesquise qual será um valor justo de aluguel de cada um deles e negocie isso com o seu empregador. Isso mesmo, é preciso considerar que o uso intensivo desses equipamentos e móveis durante a jornada de trabalho vai gerar desgaste e desvalorização. Além disso, o seu empregador já terá economizado o valor de compra desses equipamentos,
O pagamento de um valor de aluguel mensal é o caminho mais justo. Quanto aos equipamentos que você não possuir, a negociação será sobre como ele será adquirido. E existem várias possibilidades. Por exemplo, o empregador ele pode simplesmente comprar a máquina e emprestar ao trabalhador. Mas tem empresa que não gosta de fazer isso, por achar que o empregado não cuidará do equipamento com o devido cuidado, ou seja, não cuidará como se fosse dele próprio. Aí eu conheço duas possibilidades. A primeira é o empregador emprestar o valor para a compra do equipamento, ou seja, ele faz um adiantamento para o trabalhador e eles colocam no acordo escrito em quantas parcelas o trabalhador vai pagar por este empréstimo, com os valores das parcelas sendo descontados no salário. Nesse caso, é pertinente que também seja combinado o valor do aluguel a ser pago pelo empregador. Olha só, o fato do empregador adiantar o dinheiro para a compra não significa que ele não terá que pagar o aluguel, ok? Nessa situação, se o trabalhador cuidar bem do equipamento, depois que ele pagar todas as prestações, espera-se que esse equipamento ainda esteja em condições de uso, de forma que o empregado terá a vantagem de não pagar mais nenhuma parcela e ainda continuar recebendo o valor do aluguel. Essa possibilidade é mais interessante nas situações que o valor do equipamento não seja tão alto, de forma que o empregado não fique pagando prestações do equipamento durante muito tempo. A segunda possibilidade, que eu vou falar agora, ela é mais adequada para equipamentos de alto custo. Nesse caso, pode ser interessante que o empregador compre o equipamento e o empreste para o trabalhador, colocando no contrato uma condição de que, após um determinado tempo, o trabalhador poderá comprar esse equipamento do seu patrão com um grande desconto. Por exemplo, pela metade do preço que ele custou. Nesse caso, o empregado pode se sentir incentivado a conservar o equipamento justamente para conseguir comprá-lo no futuro por um preço abaixo do valor de mercado. Pessoal, ainda sobre os equipamentos, é preciso pensar e combinar como será custeado os serviços de manutenção e reparo. Tem equipamento que periodicamente você precisa levar para manutenção, preventiva ou para consertar algum defeito que aconteça. Também pode acontecer alguma quebra de peça. Dependendo do caso, pode ser necessário contratar seguro contra danos ou furto. Todos esses custos devem ser orçados e incluídos no contrato, com a indicação clara de quem será o responsável pelo pagamento. Normalmente, quando uma parte paga pelo aluguel de um equipamento, considera-se que o valor do aluguel já abrange os custos de manutenção. Portanto, isso deve ser bem registrado no contrato. Veja bem, se o trabalhador é proprietário do equipamento e cobra do empregador um valor de aluguel, prevendo no contrato que os custos de manutenção serão de responsabilidade do empregado, esse empregado precisa calcular muito bem um valor de aluguel que seja suficiente para cobrir o valor do desgaste e de todos os eventuais reparos. Esse cálculo pode se tornar difícil. Se mal feito, pode gerar prejuízos ao trabalhador. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o uso de internet e energia elétrica. Nesse caso, eu acho que tudo é mais simples. As partes podem combinar um valor fixo mensal com o nome de ajuda de custo. Quanto à internet, se o trabalhador precisar aumentar o seu pacote de dados, ele poderá fazer um orçamento de quanto será o aumento do custo da internet. Por exemplo, a pessoa vinha usando um pacote de internet que custava R$ 50 por mês, mas vai precisar aumentar para outro que custará R$ 80. Aí é só colocar no contrato que a ajuda de custo da internet será de R$ 30 mensais e que esse valor será reajustado sempre que a provedora de internet também fizer
reajustes. Por fim, eu preciso explicar para vocês que todos os valores relativos a equipamentos, mobília e infraestrutura não são considerados salário. Independente de você receber o pagamento em dinheiro ou se receber o equipamento em si, e qual é a diferença de ser considerado salário ou não? Primeiro, é que o salário é aquilo que você recebe como pagamento do seu serviço, seja em dinheiro ou não. Podem ser produtos, mantimentos, moradia. Porém, no teletrabalho, os valores de aluguel ou ajuda de custo e os próprios equipamentos que o trabalhador receber serão com a finalidade de viabilizar a realização dos serviços e não de remunerar esses serviços. A outra diferença é que esses valores, por não serem salário, eles não geram o que a gente chama de reflexo sobre as outras verbas trabalhistas. Eu vou explicar melhor com exemplos. O 13º salário, as férias, o FGTS, eles têm os seus valores calculados com base no valor de salário do trabalhador. Por isso, se, por exemplo, o trabalhador receber o valor do aluguel de um computador e da ajuda de custo de internet, esses valores não serão considerados na hora de calcular o 13º salário, as férias e o FGTS. Ufa, é muita coisa, não é mesmo? E olha que isso é só um apanhado geral do que é mais comum de se usar nos contratos de teletrabalho. Se você tiver aí alguma situação que seja diferente, que tenha alguma particularidade, compartilha com a gente aqui nos comentários e eu tento dar alguma dica, beleza? Mas e aí? O que você achou desse vídeo? Este conteúdo, ele foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, faça um comentário aqui embaixo e ajude a divulgar essas informações, compartilhando o vídeo no WhatsApp, nas suas redes sociais. Muitíssimo obrigado.